A filiação de Jair Bolsonaro ao PL desenha com mais clareza o quadro da disputa eleitoral de 2022. O retorno de Bolsonaro a um partido do Centrão acontece no mesmo momento em que outros pré-candidatos à presidência se movimentam para formar alianças e se fortalecer na disputa. Eu sou a Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, podcast de notícias do Nexo. Oi, eu sou o Antônio Mami e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 30 de novembro de 2021, dia em que o presidente Jair Bolsonaro se filiou ao PL, o Partido Liberal. O PL é o nono partido do presidente desde que ele entrou para a política nos anos 80. Bolsonaro estava há quase 2 anos sem partido. Ele foi eleito em 2018 pelo PSL e deixou a legenda no ano seguinte, mas precisava se juntar a uma nova sigla para disputar a reeleição em 2022. Ele chegou até a tentar criar seu próprio partido, o Aliança pelo Brasil, mas a iniciativa não saiu do papel. A cerimônia de filiação do presidente aconteceu nessa terça, faltando menos de um ano para as eleições presidenciais, e formaliza o Bolsonaro como um candidato do Centrão, grupo do qual ele já fez parte, mas que na campanha de 2018 ele chegou a definir como, abre aspas, a alta nata de tudo que não presta no Brasil, fecha aspas. A filiação de Bolsonaro ao PL tinha sido adiada. Desacertos com diretórios estaduais do partido arrastaram as negociações. Segundo informações apuradas pela jornalista Andréa Sadi, do portal G1 e da Globo News, também entrou no cálculo a entrada de Sérgio Moro no jogo eleitoral de 2022. O ex-juiz e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro levanta a bandeira do combate à corrupção, e o PL é um partido cercado de escândalos. A legenda integra o Centrão, grupo conhecido por se associar aos governos de ocasião em troca de acesso privilegiado a cargos e recursos do orçamento público. No governo Luiz Inácio Lula da Silva, o partido ocupou a vice-presidência com o empresário José Alencar. Em 2005, no primeiro mandato de Lula, aconteceu o escândalo do Mensalão, no qual o PT foi acusado de pagar aliados para que eles votassem a favor do governo. Um desses aliados era o PL. Em 2012, o Valdemar Costa Neto, presidente do partido, que na época era deputado federal, foi condenado a 7 anos e 10 meses de prisão pelo Supremo por causa do Mensalão. Ele foi preso em 2013, passou a cumprir prisão domiciliar no final de 2014 e em 2016 teve perdão de pena concedido pela Justiça. Ele também se tornou alvo de investigações da Operação Lava Jato. O Valdemar Costa Neto foi o responsável por consolidar a aproximação do PL com Bolsonaro. Na cerimônia de filiação do Bolsonaro nessa terça, estavam presentes também os dirigentes de outras 2 siglas que são responsáveis por formar, junto com o PL, o tripé de sustentação do presidente no governo federal, o PP e o Republicanos. Em julho, antes de decidir ir para o PL, Bolsonaro tinha dito que poderia se filiar ao PP de Ciro Nogueira. Naquele mês, o Nogueira tinha aceitado o convite do Bolsonaro para reassumir a Casa Civil em um rearranjo ministerial feito pelo presidente para acomodar o Centrão, mirando o apoio do grupo à sua reeleição. Nogueira é presidente nacional do PP, um dos protagonistas dos casos de irregularidades revelados pela Operação Lava Jato. No âmbito da operação, Nogueira foi denunciado ao Supremo 4 vezes pela Procuradoria-Geral da República. Ele integrou as bases dos governos Lula e Dilma Rousseff. Antes das administrações do PT, ele já tinha sido da base dos governos de Fernando Henrique Cardoso. Em 2016, Nogueira e o PP saíram da base do governo Dilma e passaram a defender o impeachment. Uma vez que ela foi apeada do poder, a sigla se aliou a Michel Temer, o vice que virou presidente. O partido é um dos pilares do Centrão no Congresso e tem o deputado federal Arthur Lira na presidência da Câmara, posto de onde ele consegue barrar, como tem barrado, qualquer pedido de impeachment contra o presidente. Existe a possibilidade de que um nome do PP concorra à vice-presidência na chapa do Bolsonaro à reeleição. O Republicanos, o outro partido que faz parte da base governista do Bolsonaro, também é do Centrão e tem práticas parecidas com as do PL e do PP. A sigla é vinculada à Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo, e foi fundada por Marcelo Crivella e outros dissidentes do PL. Antigo PRB, Partido Republicano Brasileiro,
o Republicanos também participou da base de apoio do governo federal durante os governos petistas de Lula e Dilma Rousseff. O rompimento com o governo petista se deu em março de 2016, às vésperas do impeachment de Dilma, ao qual o PRB, assim como o PL e o PP, foi favorável. No governo Michel Temer, o partido também fez parte da base governista. Em todos os governos, as lideranças do partido, incluindo seu fundador Marcelo Crivella, garantem laços da agremiação com a Universal, liderada por Macedo, que também é dono da Rede Record de televisão. As cúpulas da igreja, da emissora e do partido se confundem. O presidente nacional da legenda, Marcos Pereira, por exemplo, já foi vice-presidente da emissora. A igreja de Edir Macedo tem reconhecido o poder eleitoral. Essa influência política se confirmou quando o Bolsonaro, apoiado por líderes evangélicos e outros setores sociais, foi eleito em 2018. Desde então, os laços entre Bolsonaro e o líder da Universal não se enfraqueceram. E confesso, prezado Valdemar, a decisão não foi fácil. Até mesmo o Marcos Pereira, conversei muito com ele, como outros parlamentares também, e uma filiação é como um casamento. Você agora, não seremos marido e mulher, seremos uma família. Mas vocês todos fazem parte dessa nossa família. O Ciro, do meu lado, não foi fácil essa decisão, sempre tentando puxar a brasa para a sua sardinha. Obviamente, isso nos deixa bastante felizes, porque é sinal que nós somos queridos. Obviamente, não podemos agradar a todos, mas fazemos o possível. Aí o presidente Jair Bolsonaro, no seu discurso durante a filiação ao PL nessa terça, citando nominalmente o Ciro Nogueira, do PP, e o Marcos Pereira, do Republicanos, os dirigentes dos partidos que formam com o PL uma aliança para sua reeleição. Com a filiação do presidente ao PL, a disputa de 2022 começa a se alinhar. O principal adversário de Bolsonaro para o pleito é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas de intenção de voto. Apesar de ter afirmado nessa terça que ainda não definiu se vai ser ou não candidato, o Lula também projeta suas alianças para o próximo ano. Eu já tenho 23 vices e 8 ministros da Fazenda. E eu nem sou candidato ainda. Veja, quando eu fui presidente da República, eu tive uma extraordinária relação com o Alckmin. Eu tive uma extraordinária relação com o Serra. Eu tive uma extraordinária relação com a Ieda Cruz. Eu tive uma extraordinária relação com o Rigoto, porque eu não fazia diferença na minha relação com os entes federados. Eu não queria saber de que partido que era a pessoa. Então o Alckmin, eu tive uma extraordinária relação. O Alckmin foi um governador responsável aqui em São Paulo. Ele está numa definição de partido político, nós estamos num processo de conversar. Vamos ver se a hora que eu definir ser candidato ou não, se é possível a gente construir uma aliança política. É preciso primeiro saber qual é o partido que o Alckmin vai entrar. Ele ainda não definiu. Sim. Mas é o seguinte, eu quero construir uma chapa para ganhar as eleições. E quero construir uma chapa para mudar outra vez a história desse país. Você ouviu aí o ex-presidente Lula numa entrevista à Rádio Gaúcha nessa terça-feira, ironizando especulações sobre uma possível chapa. Na fala, o Lula minimiza diferenças ideológicas com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é citado como um possível membro de uma aliança para disputar as próximas eleições. O Alckmin, que atualmente é filiado ao PSDB, tem sido apontado como possível vice numa futura chapa do petista. Geraldo Alckmin já tinha admitido na segunda-feira que a hipótese de formar uma aliança com Lula caminha. A fala do ex-governador aconteceu em uma reunião com sindicalistas que questionaram sua saída do PSDB. Alckmin comentou que, caso concorra em 2022 ao governo de São Paulo, vai se filiar ao PSD de Gilberto Kassab e fazer composição de chapa com o PSB de Márcio França, que sairia como seu vice. Caso concorra a vice-presidente, o ex-governador afirmou que se filiaria ao PSB. A saída do Alckmin do PSDB começou a ficar iminente conforme aumentou a influência do atual governador João Dória no partido. Dória, um ex-apadrinhado de Alckmin, com quem rompeu em 2018, acusado de fazer campanha para o Bolsonaro nas eleições presidenciais antes mesmo do segundo turno, quando o Alckmin ainda estava na disputa. Pois Dória ganhou no sábado as prévias do PSDB. E com a vitória, ele se tornou o candidato da sigla para disputar a presidência na eleição de 2022.
O Dória não aparece entre os primeiros colocados em nenhuma pesquisa de intenção de voto para o próximo ano, mas conversa com gente que está à frente dele. Depois de vencer as prévias do partido, o Dória recebeu um telefonema do Sérgio Moro que o parabenizou pela vitória. Aí, na segunda-feira, o Dória anunciou que vai se encontrar com o ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro. A aproximação dos dois sinaliza uma possível estratégia para tentar deixar o Bolsonaro fora do segundo turno de 2022. O Moro se filiou ao Podemos e também se apresenta como postulante ao Palácio do Planalto na eleição de 2022. Seus movimentos, assim como os do Dória, indicam a disposição de se posicionar como opção da chamada terceira via, o nome que se dá à alternativa eleitoral que não seja o Bolsonaro nem o Lula. Nas pesquisas de intenção de voto, Moro e Ciro Gomes, do PDT, aparecem empatados em terceiro lugar. O Ciro é um presidenciável de longa data. Já o Moro articulou sua pré-candidatura recentemente. Ele ainda está se movimentando e explorando suas possibilidades. A ver se ele vai correr sozinho na raia de 2022 ou compondo com algum possível adversário. Na quarta-feira acontece a sabatina de André Mendonça na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Mendonça foi indicado por Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A redatora Fernanda Boldrin está escrevendo sobre o tema. Fernanda, quem é André Mendonça e como ele chegou a ser indicado para o Supremo? André Mendonça nasceu em Santos, no estado de São Paulo, e tem 48 anos. Ele se formou em Direito em Bauru, no interior paulista, e também estudou Teologia em Londrina, no Paraná. Iniciou carreira na Advocacia Geral da União nos anos 2000, por concurso, depois de ter sido advogado na Petrobras Distribuidora. Também chegou a atuar por um período como assessor especial do ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, e terminou o doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha, em 2018. Mendonça integrou o governo de Jair Bolsonaro desde seu início em 2019. Foi advogado-geral da União e assumiu em diversos momentos as narrativas do bolsonarismo. Depois de abril de 2020 a março de 2021, Mendonça assumiu o Ministério da Justiça depois da saída de Sérgio Moro da pasta. Na função, Mendonça também ficou conhecido por pedir a abertura de inquéritos em série contra críticos e adversários políticos de Bolsonaro. Em março de 2021, ele voltou a chefiar a AGU, posto que deixou em agosto desse ano em razão da indicação para o Supremo. Mendonça conquistou a confiança de Bolsonaro por sua atuação no governo, muitas vezes alinhada aos interesses do presidente. Mas também pesou na sua indicação para o Supremo o fato de ele ser pastor presbiteriano, já que Bolsonaro prometia indicar um nome terrivelmente evangélico para o Supremo. E Fernanda, por que demorou tanto para marcarem a sabatina do Mendonça? Bom, o senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, é quem preside a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e ele segurou por meses a análise do nome de Mendonça, que precisa passar pelo colegiado. Bastidores do jornal Folha de São Paulo dão conta de que Alcolumbre, na verdade, preferia o nome de Augusto Aras, atual procurador-geral da República, para ocupar o posto. Mas também é apontado como um fator dessa resistência por parte de Alcolumbre à indicação do Planalto o fato de o senador ter perdido poder sobre a distribuição de emendas relativas ao orçamento. O texto da Fernanda você lê amanhã em nexojornal.com.br. Depois de quase 4 séculos sob a coroa britânica, Barbados se tornou a mais nova república do mundo. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte, olá, amigos do Durma com Essa. A pequena ilha de Barbados, no ponto mais oriental do Caribe, fez uma grande festa nas primeiras horas dessa terça-feira. O povo barbadiano celebrou o fato de o país ter deixado de ter a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth II, como chefe de Estado. A ilha de Barbados é independente do Reino Unido desde 1996. Mesmo assim, a rainha Elizabeth II ainda era chefe de Estado em Barbados. O país não tinha presidente, tinha um governador-geral que representava a coroa britânica. Foram necessários 396 anos para Barbados deixar de ser uma monarquia para se transformar numa república. Esse tipo de movimento é meio deslocado no tempo. Foi coisa mais comum nos séculos XVIII e XIX, mas nem tanto no século XXI. A verdade é que na prática pouca coisa muda. A ascendência da coroa britânica sobre a ilha era mais simbólica
Ainda assim, 60% dos moradores preferiram a separação que foi decidida num ato de governo sem referendo ou plebiscito. A economia de Barbados depende em grande medida do turismo. O país chega a receber 1 milhão de estrangeiros por ano, mas a pandemia acertou em cheio esse mercado, que responde por 40% dos empregos que são gerados dentro do país. A primeira presidente da história de Barbados é uma mulher, Sandra Mason, que fez o primeiro discurso da história republicana da ilha ao lado do príncipe Charles, na capital Bridgetown. A tônica foi a autodeterminação e a ruptura em relação ao distante passado escravagista e colonial. Mas os desafios à frente são outros. O Reino Unido, de certa forma, perde um país, uma ex-colônia, pouco depois de ter se isolado em relação à União Europeia. E Barbados se distancia um pouco da potência a qual esteve ligada por 3 séculos. A separação foi amigável, mas mesmo os moradores da ilha não fizeram uma defesa assim tão apaixonada desse novo status de república. Seja qual for o sistema, Barbados seguirá dependente dos turistas dos países ricos que visitam a ilha e usam ela como endereço para suas empresas offshore. Da filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, passando pela sabatina de André Mendonça no Senado e terminando com a conversão de Barbados em uma república, durma com essa. Com o roteiro de Aline Pellegrini, produção de Antônio Mami, participações de Fernanda Boldrin e João Paulo Charlot e edição de áudio do Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!